Tá legal. Tá faltando alguém. Então, boa noite a todos e a todas, né? É com muita alegria e honra, então, que nós iniciamos o primeiro evento, né, para celebrar e representar a abertura oficial do semestre 2021/1, que iniciamos em meio a uma pandemia novamente, né, no pior momento dela. Mas vamos lá, né, com muita força, muita fé e muita esperança. Então, cumprimento primeiro a professora Maria Ângela, que me auxiliou na organização do evento, né? A aula magna foi organizada, então, em parceria com a professora Maria Ângela. Já aproveito para cumprimentar, né, os nossos convidados que já estão aqui conosco, né? Deputado Afonso Mota e as vereadoras Mônica Leal e a comandante Nádia. E agradecer também o apoio da comunicação, né, que está aqui também junto conosco e nos auxiliou aí em organizar todo o evento. Bom, gente, acho importante fazer uma fala inicial, né, porque é o primeiro evento que nós organizamos esse semestre para os nossos alunos, e neste momento que tanto nos angustia, né. Então, acho importante a gente se dar conta que, infelizmente, nós não estamos podendo começar do jeito que nós sempre começamos, tá? Por exemplo, em 2020, ano passado, nessa época, nós estávamos num cenário diferente, né? Então, a gente não pôde começar nos encontrando na cafeteria, nos corredores, nas salas de aula, na biblioteca, na pedreira. Não teve o acolhe tradicional da IMED, né? O acolhe onde a gente tem música ao vivo, o pessoal se abraça, se beija, mata a saudade, tem pipoca, né? Muito legal. E não teve esse ano, né? Mas saibam que mesmo no formato online nós seguimos juntos. Tenho dito que a sala de aula do Zoom é o único local hoje que é permitido aglomerar. Então, aglomeremos. Por isso, a aula magna para abrir o semestre, para que possamos nos aglomerar e falar sobre algo que nos entristece muito hoje. Não há como ficar indiferente, né? A pandemia do coronavírus está aí. Ela representa a morte de mais de 2 milhões de pessoas no mundo, mais de 320 mil mortes no Brasil e cerca de 20 mil mortes no Rio Grande do Sul. Não tem como ignorar isso, não tem como não falar isso, principalmente, especialmente no ambiente acadêmico. O momento pede paciência e empatia. Assim que organizamos a aula magna hoje, Covid-19 é a atuação do Poder Legislativo. Precisamos ouvir aqueles que nos representam no Poder Legislativo e tomamos o cuidado de trazer convidados com posicionamentos divergentes, pois o Estado é democrático e primamos sempre por isso, para que nossos espaços acadêmicos sejam espaços democráticos em que todos têm o direito à fala. Então, feita essa fala inicial, né, desejo uma ótima noite para nós, né, que seja uma noite de muitas trocas, muitos aprendizados, muitas reflexões, né, e desejo de antemão muita saúde a todos. Então, o primeiro painel, né, com a vereadora Mônica Leal, vereadora em Porto Alegre pelo PP, e a vereadora comandante Nádia, vereadora em Porto Alegre pelo DEM. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, terem aceito o convite. É uma alegria, uma honra, né, tê-las aqui no curso de Direito da IMED Porto Alegre. A pergunta que nós fazemos para as vereadoras é a seguinte: a pandemia impõe medidas de isolamento e distanciamento social que podem ser adotadas pelos municípios e estados. O estado do Rio Grande do Sul vive um momento crítico da pandemia, o que impôs que por 2 semanas a cogestão fosse retirada do município, período que foram observadas as recomendações impostas pelo governador do estado. Inclusive, cogestão essa hoje, que por decisão judicial está retomada. Qual sua opinião a respeito do gerenciamento da pandemia pelo município? Então, cada vereadora tem 15 minutos, né, para expor a sua opinião e para nos contar como é que está conduzindo, né, essa pergunta, a resposta para essa pergunta. Tá? Muito obrigada. Então, acho que a gente pode começar. Fica a critério de vocês, quem inicia a fala. Nádia, que aí aqui as duas são colegas, tanto faz, não tem problema, posso começar. Bom, boa noite, é uma honra fazer parte
desse grande evento, como a gente chama, da aula magna, Nádia e eu, do município, né? E nós que somos vereadoras da capital do Rio Grande do Sul, eu sempre tenho orgulho de dizer isso, porque é a Câmara de Vereadores da capital do Rio Grande do Sul, e eu sou vereadora, estou no meu 4º mandato, já fui candidata ao Senado Federal, depois secretária de Estado do governo Ieda, quando assumi a pasta da Cultura. E então agora estou na Câmara, né, muito feliz, contente por trabalhar. Claro que a gente fica apreensiva com esse momento que todos estamos passando, e a tua pergunta é sobre o gerenciamento da pandemia no que se refere ao governo municipal. Eu só tenho elogios para o prefeito Melo. Talvez esses elogios eles tenham um peso ainda maior, porque nós tivemos um antigo prefeito que tudo era muito difícil, que não havia diálogo entre o legislativo e o executivo. E são poderes, em que pese independentes, autônomos, eles precisam trabalhar juntos, eles precisam dialogar. E o Melo tem essa experiência de ter sido vereador, ele foi presidente da Câmara, ele foi deputado estadual e foi vice-prefeito e hoje é prefeito da cidade de Porto Alegre. Eu vou citar como exemplo aqui para vocês, desde janeiro eu integro o Conselho Multissetorial para o enfrentamento da Covid. Nádia também integra. Nós somos escolhidas, indicadas pelo presidente da Câmara para fazer parte desse conselho multissetorial para o enfrentamento da Covid. Então, ali nós temos, toda semana, nós somos atualizados da situação, tanto dos leitos hospitalares, da UTI, oxigênio, remédios, né, vacinas, constantemente nós estamos sendo atualizadas. E isso, juntamente com todas as questões que nós atuamos na Câmara, projetos dos colegas vereadores nas mais diferentes áreas, mas em especial ao enfrentamento do Covid, isso nos dá uma noção clara que o momento é delicado. Quando nós pensamos que ia recuar, né, que ia diminuir, nós nos deparamos com um início de ano em alta do contágio, de uma cepa mais violenta, da dificuldade de leitos, da lista de espera para UTIs, até mesmo a dificuldade de remédios, e o que é pior, remédios que custavam R$ 30 passaram a custar R$ 190 para pacientes entubados. Então, tudo isso nós, no município, nós legisladores, estamos presenciando, preocupados, mas seguras que o comando que está com o prefeito Sebastião Melo e um grande secretário, que é o Mauro Esparta, que é médico, que já foi dirigiu um hospital GHC, o Grupo Hospitalar Conceição, já foi vice-prefeito, enfim, eles estão administrando essa situação com maestria. Tanto é que Porto Alegre é a primeira capital do Brasil em número de vacinas. Nós, se não me engano, já estamos em 15% da população vacinada. Mas é assim, ó, é aquela questão de todo dia tem uma novidade, né? Agora vamos para a economia. Eu, assim como meus colegas, na grande maioria, eu me coloquei desde o início frente a defender os comerciantes, os empresários, os microempresários, né? Porque os comerciantes eles respeitaram rigorosamente todos os protocolos de saúde. Nós sabemos disso, e não é o comércio que faz aglomeração. Vou citar aqui como exemplo uma loja com... Tu me manda parar quando for necessário, por favor, para não tirar o tempo da minha colega, tá? Porque a gente engata numa primeira aqui e vai. Uma grande loja de carros importados. Alguém aqui acha que uma loja de carros importados vai ter mais que 4 pessoas nessa crise financeira que nós estamos? Claro que não. Tá? Um armarinho do bairro Bonfim vai ter aglomeração?
É óbvio que não. Então, para mim, faltam critérios científicos, tá? Para esses decretos de horários. Tá? Ora, quando dizem as lojas estão fechadas, não estão fechadas coisa nenhuma. Uma loja está aberta, pagando aluguel, luz, funcionário, ela só está fechada para vender, porque para bancar os seus custos, ela está aberta. E é uma quebradeira total. Basta olhar, eu falo na nossa aldeia aqui, não vou falar no Rio Grande, porque nós somos vereadoras da capital, basta andar nos bairros de Porto Alegre, que as placas são aluga-se, vende-se, daqui a pouco é doce. Tá? O número de desemprego é enorme, as pessoas que trabalham de dia para botar comida na mesa. Então, desde o início, nós apoiamos o Sebastião Melo, nosso prefeito, para a reabertura com responsabilidade das atividades comerciais, para que nós não façamos outra crise. É impossível tu resolver a crise da saúde e abrir uma outra, que é da economia, porque a fome também mata. Então, eu, num primeiro momento, falaria que nós estamos lá no Legislativo, apoiando o nosso prefeito e todos os empresários, comerciantes que precisam das suas atividades abertas para não causar uma tragédia ainda maior. Bom, quero aqui também, me avisem, porque a gente acaba ficando perdido aqui, né, vereadora Mônica? A gente tem tanto a falar, né, não quer passar aqui o tempo. Mas eu quero primeiro agradecer a IMED, no nome da professora Maria Cláudia, coordenadora do curso de Direito, da professora Maria Ângela, essa oportunidade de estarmos aqui conversando nessa aula magna, tão diferente, né, para os outros semestres, para os outros anos, mas não tão menos importante, né? Se a necessidade do distanciamento físico, não podemos deixar que o distanciamento acadêmico, de conhecimentos, da pedagogia, da importância do ensino esteja nesse distanciamento. Antes mesmo, pelo contrário, precisamos criar pontes, mesmo que através da internet, das redes sociais, para que a gente possa se ligar a esse grupo tão seleto de alunos e alunas que hoje aqui vem sorver o conhecimento e na busca de uma profissão e tão importante que é o direito, aí possibilitando várias outras profissões que advêm do curso, né? Podem ser advogados, promotores, juízes, defensores públicos, podem ser oficiais da Brigada Militar, enfim, delegados de polícia, da Polícia Federal, enfim, uma diversidade, uma gama muito enorme, né, de possibilidades que o curso de Direito oferece a esses alunos. Quero cumprimentar aqui o deputado Afonso Mota, um querido amigo aí, que tem uma experiência vasta na questão política e tão importante, a vereadora Mônica, minha colega, somos parceiras aí em muitas questões que dizem respeito à pandemia, à Covid. Eu vi também o deputado Tiago Duarte entrou, enfim, cumprimentar todos que aqui estão e que entendem a importância de estarmos conversando sobre o tema que nos é proposto. A opinião nossa, né, vereadoras, a respeito do gerenciamento da pandemia por parte do município. Tem tudo a ver. É no município que tudo acontece. As coisas não acontecem em Brasília, não acontecem num momento macro, as coisas acontecem no micro. O micro são os municípios através do seu executivo, prefeitos, secretários, e através do seu legislativo, vereadores, que conhecem as necessidades dos seus munícipes. E a pandemia, a partir do momento de uma cogestão, é muito melhor trabalhada do que apenas o governador do estado estar dispondo sobre o que vai acontecer em 497 municípios. Sabemos da importância da cogestão, sou uma ferrenha defensora de que as responsabilidades sejam divididas com os prefeitos, porque eles têm a vivência do dia a dia das suas cidades.
E cada cidade tem a necessidade diferenciada. O tratamento da pandemia, a essencialidade dos setores vai ser melhor conhecido pelo prefeito municipal. É quase que uma customização do que pode-se ou não fazer dentro de um município. E aqui a gente pode dividir em 3 grandes setores que basicamente ficaram muito abalados e nós tivemos um grande problema. Primeiro, óbvio, a saúde, né? Nenhum de nós esperávamos que em março de 2019 tivéssemos uma pandemia em nível global. Países, estados, municípios, com uma novidade de um vírus que está fazendo com que as pessoas reaprendam situações básicas de higiene, né? A gente remonta lá no tempo dos nossos avós, quando entrava em casa e já tirava os sapatos. Quando a gente aprendia em sala de aula que lavar as mãos antes das refeições, depois, é importante. Aspectos básicos de higiene que acabaram sendo esquecidos e que, com o advento da pandemia, foram rememorados e as pessoas acabaram lembrando que tem mãos que tem que lavar, que as mãos não podem ser colocadas nos olhos, na boca, enfim, um reaprender a partir dessa pandemia. E a saúde, nós vimos que ao longo dos anos, nosso estado do Rio Grande do Sul e os nossos municípios, no período de inverno, sempre foram castigados, porque as doenças broncorrespiratórias sempre foram uma verdade, uma realidade para todos os gaúchos e gaúchas. Quem não lembra de UTIs lotadas nos corredores dos hospitais, por conta de não dar-se o vencimento pelo diminuto que tínhamos de leitos de UTIs ou de gerenciamento ali mesmo de medicações. E hoje, com a pandemia, a gente vê que está sendo deixado um legado, um número maior de leitos de UTI, um número maior de leitos de tratamentos, respiradores, controladores cardíacos, que estão sendo comprados para que a gente possa deixar um legado dessa pandemia, aumentando o número de UTIs, de leitos, e que nós não possamos novamente, como outrora, ficar aguardando em filas para ser atendido em hospitais por conta de falta de leitos. Além disso, nós, na saúde, aprendemos que não podemos politizar o vírus, né? Infelizmente, o vírus acabou sendo politizado. Se tu queres a cloroquina, tu é do Bolsonaro, se tu não quer, tu não é. E isso é algo que não agrega em nada. Nós temos os médicos que estudaram só 8, 10, 12 anos e estão aí, e devem eles ser os gerentes dessa grande crise de saúde epidêmica. Não somos nós, vereadores, não somos nós, deputados, que vamos dizer para que lado vai, com exceção do deputado Tiago aí, que é médico, né? Mas nós temos que gerir o melhor. Nós temos que ser os entes que vão mediar o conflito que está acontecendo. Nós temos que ser os facilitadores para que o povo de Porto Alegre possa ter acesso a tudo que de melhor possa ter, para que nós não tenhamos porto-alegrenses na UTI entubados. Então, nós precisamos, sim, de tratamentos antecipados, nós precisamos que os postos de saúde estejam capacitados, com pessoas e com remédios para serem dados para essas pessoas. E essa decisão é única e exclusiva do médico e do paciente. Não somos nós que temos que estar dizendo o que nós queremos ou não. Feita essa fala da crise da saúde, criou-se, né, uma outra crise, a crise da economia, a falta de trabalho. Pequenas e médias empresas e microempresas até que acabaram fechando, muitas falindo por falta de estarem atuando diariamente. E nós falamos sempre, eu sei que a vereadora Mônica é uma
parceira nessa fala, de que trabalho e saúde não são dicotômicos, eles precisam andar de mãos dadas, porque se a falta de saúde mata, mas a falta de comida também mata. E hoje nós vemos nas ruas os trabalhadores que, desesperados, não conseguem exercer suas profissões sem ter o que levar de comer para dentro de casa. Mais do que uma cesta básica, as pessoas precisam pagar seus aluguéis. Mais do que uma cesta básica, as pessoas precisam pagar água, luz, seu telefone, e nós estamos vendo um desespero eterno, desde o ano passado, com vários segmentos. O segmento das academias, o segmento do comércio, dos serviços, o segmento do próprio setor de eventos, que foi o primeiro a terminar e vai ser o último, provavelmente, a reabrir. E no setor de eventos, quando nós falamos, muitas pessoas pensam que setor de eventos é festa. Não, setor de eventos é aquele setor que traz novidades, tecnologia, inovação, tem feiras de negócios que levam produtos e trazem produtos e que fazem com que o nosso estado e nossa cidade seja maior do que é. Além disso, lembrar que, além da crise da saúde, além da crise da economia, eu trago aqui a crise na educação. Hoje, as nossas crianças do ensino, da educação infantil, né? E aí eu falo dos pequenos de 3, 4, 5 anos, estão em casa. Pior, tem muitos deles que estão com cuidadoras no espaço pequeno, com crianças amontoadas de 20, 25, 30 crianças no espaço em que não teria condições de ter 10 crianças. E por que isso? Porque o pai e a mãe precisam sair para trabalhar e, infelizmente, as escolas de educação infantil estão fechadas. Quando nós poderíamos ter a escola aberta? Os melhores lugares, mais seguros para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, são as escolas, porque essas escolas podem ser fiscalizadas. E é o município que deve fazer essa fiscalização. São os vereadores que devem, que podem, que fazemos essas fiscalizações para que a gente veja se o protocolo necessário está sendo atendido, se o distanciamento está sendo observado, se essas crianças numa sala de aula ou adolescentes, quando antes tinham 30 classes, agora estão com 15. Hoje ainda almocei num restaurante em que as mesas estavam extremamente separadas. E aí, qual o problema do comércio, das escolas estarem abertas a partir do momento que nós temos protocolos e que devem ser seguidos? Dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, com todo o distanciamento e cuidado, eu tenho certeza que as pessoas estão muito mais protegidas, porque hoje, se nós sairmos daqui e formos no Rubem Berta, formos na Restinga, formos na Bom Jesus, lá não tem pandemia. As pessoas estão nas ruas como se nada acontecesse. As crianças que não estão na sala de aula, os adolescentes que não estão na sala de aula, estão nas ruas brincando, estão jogando futebol. E vamos adiante, as pessoas ainda não entenderam que a responsabilidade para a não transmissão e não contagiar outras pessoas parte de nós mesmos. Tivemos aí um carnaval que a irresponsabilidade das pessoas gritou mais alto. Um feriado de carnaval onde as pessoas se apinhavam nas praias daqui do Rio Grande do Sul, esquecendo totalmente que a pandemia existia. Espero, né, e rogo que agora nesse feriado de Sexta-feira Santa, da Páscoa, as pessoas cuidem-se, fiquem em casa. O município está fazendo o que é necessário, fazendo as vacinações. A vereadora Mônica falou bem, nós estamos com mais de 15% de pessoas vacinadas, mais de 200 mil vacinas já foram aplicadas, mas infelizmente quem mais precisa são os idosos, esses não estão procurando os postos de vacinação, infelizmente, e ainda continuam se juntando, andando sem máscara. Então, a conscientização das pessoas é importante, para que a gente possa, né, em um prazo mínimo, menor que for possível, erradicar, né, se não de todo, pelo menos uma grande parte desse problema da pandemia aí, que tem causado sérios danos, volto a dizer, para as crianças,
para os adolescentes, um abismo que nós vamos ter aí na questão de educação, né? Vamos pensar nas crianças pequenas, sem a possibilidade de ter uma professora cuidando da motricidade fina, motricidade ampla, sem ter essas crianças comendo em sala de aula. As crianças dos municípios não vão apenas para o conhecimento, elas vão para ter o seu alimento, que muitas vezes é único no dia. Então, nós também temos que pensar nisso, no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Por quê? Porque o Brasil não estava nos melhores lugares no desenvolvimento, né? Nas aptidões, na colocação de língua portuguesa e matemática, antes da pandemia. Agora, eu não sei como ficaremos daqui adiante, porque tivemos praticamente 2 anos perdidos, e a gente sabe que com criança pequena, com alfabetização, nós temos que ter o professor, é uma pessoa essencial, junto com esse estudante, para que a gente possa ter realmente cidadãos bem qualificados para o trabalho, né? Para que a gente possa desenvolver uma sociedade com mais igualdade e que as pessoas possam estar com essa saúde, seu emprego e com a educação necessária que tanto nós esperamos. Então, seria isso, eu acho, né? Não quero alongar aqui, já alonguei bastante, né? Mas a resposta é sim, o município é o maior e o mais importante gestor da pandemia, porque ele convive, vereadores, prefeito, convive com os munícipes que ali estão e sabem as necessidades de cada um da sua comunidade. Obrigada, gente. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à aula magna do Direito IMED. Cumprimento aqui as vereadoras Mônica Leal, comandante Nádia, sejam muito bem-vindas. A coordenadora do curso de Direito, professora Maria Cláudia Felten, que comigo, né, nós duas aqui estamos à frente dessa aula magna. Deputado Tiago Duarte, deputado Afonso Mota, é uma honra tê-los aqui conosco essa noite, onde nós estamos procurando discutir aqui e ouvir o que o Poder Legislativo está pensando e fazendo acerca da Covid-19. Nesse ano pandêmico que nós passamos, um ano difícil para todos nós, e como bem disse a comandante Nádia, é a ciência quem vai solucionar esta situação. E, nesse sentido, eu teria uma indagação a fazer às duas representantes do Poder Legislativo Municipal, essas duas mulheres que estão aqui conosco hoje, e a minha indagação seria, será que teria uma forma de acelerar essa questão da vacinação pelo município? Essa seria uma questão. E a segunda questão que eu traria para as representantes do município seria sobre a questão das escolas. Às vezes a gente sabe que a escola não consegue controlar nem piolho, né? Quanto mais um vírus nessa magnitude. Então a gente fica com medo mesmo, né? Enquanto mãe, de mandar os filhos para a escola, será que está tendo esse distanciamento? E a comandante Nádia nos trouxe que cabe aos vereadores, cabe ao Poder Legislativo Municipal assegurar de que esse distanciamento social está acontecendo. Então queria ouvir a vocês a respeito dessas duas questões, fiquem à vontade. Vereadora Mônica. Eu achei que era a Nádia, porque tinha do primeira. Bom, a questão de acelerar as vacinas, né, isso está a cargo do Ministério da Saúde. Vêm vacinas, tá, para o Estado distribui para as cidades, e assim as cidades efetuam a vacinação. Então, não cabe ao prefeito, ao secretário da saúde decidir qual é o ritmo que vai ser implementado na vacinação. Eu até, e aqui nós falamos já, tanto eu como a Nádia, nós apontamos para vocês que Porto Alegre foi registrado como a primeira capital do Brasil
na vacinação das pessoas, 15%. Então, isso já é um grande feito. E agora, sobre como é que eu vou te dizer? As pessoas ligam para a gente e perguntam quando é que as pessoas que têm 40 anos vão ser vacinadas? A pergunta vem muito assim, idades, enfim. Nós, se não me falha a memória, já estamos nas pessoas de 67 anos. Então, o ritmo, eu acredito que ele está até rápido, mas depende do que vem. E aí o deputado Afonso vai poder falar melhor do que nós duas, porque ele está na esfera federal. Essa é uma resposta para ele. E quanto à questão das escolas, nós todos fomos a favor que o ensino, que as escolas começassem, porque é muito importante que as nossas crianças elas estejam em lugares seguros. Eu cito sempre como exemplo, quando alguém vem com aquela, não, é perigoso, não pode, as crianças nas escolas, muitas crianças. Eu nunca esqueço daquela cena trágica do menino de Recife, que a mãe, uma empregada doméstica, levou para trabalhar, uma diarista, né? E a madame, a patroa, porque as crianças não ficaram. É na escola. E também muitas crianças se alimentam na escola. Então, urge que o ensino, principalmente, né, o ensino básico das crianças menores, ele comece, mas aí vem a questão dos sindicatos, entram na justiça. Eu até ouso dizer que hoje em dia não precisa mais prefeito, nem governador, nem ninguém, porque a justiça está governando de tudo que é lado, né? A gente faz uma ação, e aí nós, lá na Câmara, nos preparamos para votar um projeto, como o projeto da Previdência ou a Procempa, para tudo, que entraram na justiça e aí, entendeu? Tem sido assim, é muito difícil. Hoje em dia, um cidadão, para querer ser prefeito de uma cidade, olha, ele tem que ser um idealista, porque é complicado. Então, tem esses particulares que as pessoas não se dão conta, que influenciam muito, que determinam, inclusive, o fato de nós estarmos, nesse momento, sem as atividades de ensino, e sabemos que as crianças não têm condições. Eu cito como exemplo aqui, eu tenho 4 pequenos na família, e tem um de 4 anos que ele não tem condições de ter ensino remoto, já até saiu do colégio, porque é tempo perdido, é tempo e dinheiro, não tem porquê. E os outros mais velhos, que estão enfrentando uma de 8 e 2 de 11, estão se saindo melhor, mas não é a mesma coisa. E as crianças pobres, que não têm essas condições de tecnologia, como é que ficam? Então, realmente, a situação é trágica nessa questão do ensino, será o 2º ano perdido, recuperar isso já com um ensino, né, tão falho como é o nosso, vai ser complicado. Eu começo pela escola, né, que a Mônica falou tão bem, né? É importante que as escolas estejam abertas e a liberdade, né, o livre-arbítrio do pai e da mãe mandar para a escola ou não. Então, um sistema híbrido seria interessante, até porque é amplamente divulgado em vários estudos que as crianças são um grupo mais resistente à infecção, eles são mais resistentes a essa infecção do coronavírus. Embora tenham estudos que não saibam claramente como o vírus age, né, de maneira mais branda nas crianças de até 14 anos, o fato é que elas infectadas apresentam um curso benigno até da doença, com problemas respiratórios leves, uma gripe, ou muitas sem sintoma, né, assintomáticas. Fora isso, é importante a gente falar que as escolas da rede municipal, as crianças nem todas têm condições de acesso à internet, e que os professores estão se dividindo em 1000 para que possam entregar materiais, trabalhos para as crianças fazerem, mas que acaba não sendo o mesmo tipo de ensino, porque nós precisamos sim do professor em sala de aula.
Quanto à vacinação, e eu quero lembrar também, aqui em Porto Alegre nós temos o Colégio Militar de Porto Alegre, que no dia 25 de janeiro, é interessante a gente trazer esse exemplo, abriu as suas portas. Crianças, né, desde o 6º ano até o ensino médio, adolescentes, tiveram as aulas híbridas. Os alunos que tinham asma, os pais não quiseram mandar para casa, mas tinham aula online ou pegavam material para fazer, e os que foram para a sala de aula tinha todo um controle para entrada do colégio, tinha distanciamento na fila, cada aluno que entrava tinha que ir lavar os seus calçados num tapete sanitizado, secar, ver a temperatura corporal, andar de máscara o tempo todo. As salas de aula foram divididas, uma turma era dividida em 2 salas de aula. O colégio que antigamente tinha aula só na parte da manhã começou a ter à tarde. Outra coisa que foi utilizada, um dia sim de aula presencial, o outro não. Coisas que podem sim acontecer, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, médio, do município, fazendo um rodízio com as mesmas crianças ao mesmo tempo, e fazendo mais do que isso, percorrendo, né, aquela criança ou adolescente que estiver com sintoma, fazer o rastreamento na família, separa e já faz o tratamento. Então, é muito melhor a criança em sala de aula, o adolescente, porque ali o sistema de saúde já pode identificar o cluster, seja da família, seja de amigos que estavam contaminados, para que aquilo possa ser, aquele contágio possa ser interrompido e tratado. Um exemplo interessante sobre vacina é que a Câmara de Vereadores repassou já mais de 10 milhões de reais para a saúde, ou seja, a Câmara de Vereadores também está fazendo a sua parte. Valores que nós não estamos utilizando já estão sendo antecipados, isso de todos os gabinetes, e estão sendo repassados para a prefeitura, pois já houve uma autorização para compra de vacinas, ou seja, a Câmara, em união, sintonia total com a prefeitura, autorizou, e em nível federal também já está autorizado que empresas particulares possam adquirir. Era um debate que tinha muito grande, né? E nós falávamos, claro que sim, empresas particulares já podem começar a vacinar os seus funcionários, a família dos seus funcionários. É menos gente para que o município tenha a necessidade de vacinar. E a gente tem visto que os drive-thru, nos sábados e no domingo, tem dado resultados maravilhosos durante a semana. Os postos de saúde que eu tenho ido, tenho certeza que a vereadora Mônica e os vereadores têm ido, está muito tranquilo, as pessoas estão chegando, sendo vacinadas. São 33 postos de saúde em Porto Alegre que estão abertos fazendo vacinação, ou seja, o município tem muito a ver com gestão da pandemia, e nós estamos atentos aí para que efetivamente a coisa aconteça, desde que, né, alguns juízes não atrapalhem, não queiram, né, ser o prefeito e nem vereadores, aí facilita um pouco, né, Mônica? É verdade, a gente tem sofrido muito com isso, mas fazer o quê, né? Eu agradeço imensamente pelas respostas, pela presença, por terem aceito o nosso convite, estar conosco aqui nessa aula magna de hoje, que para nós era tão importante essa aula magna. E como eu tenho falado, e sempre expliquei para os nossos alunos, democracia a gente faz assim, a gente escuta com respeito, tanto a esquerda quanto a direita. E por isso que hoje nós convidamos para estar aqui conosco tanto representantes da esquerda quanto representantes da direita para expor o seu pensamento. Dessa forma, com calma, com cordialidade e principalmente ouvindo o que as pessoas têm a dizer. Eu agradeço de coração imensamente a presença das vereadoras e passo a palavra para a professora Maria Cláudia. Obrigada, professora Maria Ângela. Bom, então, em nome da IMED, em nome do curso de Direito, né, eu agradeço a disponibilidade, né, agradeço também as falas da vereadora Mônica Leal e da vereadora comandante Nádia,
no sentido de esclarecer, né? Esclarecer os nossos alunos, todos aqueles que nos escutam, a sociedade de um modo geral, né? Porque é um bombardeio de informações, né? E hoje a gente vive um mundo de fake news também, né? Então, acho que é importante a gente... Também o fanatismo, né? Uma das coisas que mais me impressiona é o fanatismo das pessoas, porque tu não concorda com alguém, tu virou de esquerda, entendeu? Aí tu concorda, tu virou de direita. É uma palhaçada isso. Isso deveria ser, inclusive, tema para outra live para debate. A idolatria, o fanatismo faz mal, cega as pessoas. Nem o Papa é 100% certo. Verdade, especialmente numa pandemia, né? Onde a pandemia bateu a nossa porta, né? Estamos perdendo amigos, familiares, vendo várias pessoas perdendo entes queridos e se politizou. É um assunto que não pode ser de forma alguma politizado, né? Professora Maria Cláudia, eu digo sempre que na guerra ou numa pandemia, a primeira coisa que infelizmente foge do alcance da maioria das pessoas é a racionalidade. E nós não podemos perder a racionalidade numa guerra ou numa pandemia. Nós temos que ter muita tranquilidade para trabalhar um tema tão caro que é a vida das pessoas, e a gente tem que ter a tranquilidade e paz nesse momento. Quero agradecer aí a oportunidade e colocar sempre à disposição o nosso gabinete, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, e estão dispensadas porque me parece que ambas têm compromisso. Então, obrigada, muito obrigada. Gurias, obrigada, Afonso, Tiago, Nádia. Até, foi ótima participação. Tá? Muito obrigada pelo convite. Também a instituição está de portas abertas para recebê-los, especialmente quando passar a pandemia, a gente poder tomar um café com vocês. Então, boa noite, né? Bom feriado, feliz Páscoa e muita saúde. Beijo. Posso fechar? Seja bem-vindo, deputado Tiago Duarte. Obrigado. Deixa eu só... Vocês estão me ouvindo? Sim. É uma satisfação poder estar conversando com vocês, deputado Afonso Mota e Mariângela, grande amiga de infância e juventude. É uma satisfação poder estar conversando com vocês. A satisfação é nossa. Bom, vamos ao segundo painel, né? Infelizmente, a deputada estadual Juliana Brizola, ela não vai conseguir se fazer presente, né? Porque houve um problema de colisão de agendas, né? Ela passou a tarde aí tentando conseguir liberação para estar conosco aqui na aula magna, mas infelizmente não estará presente, né? Então, o segundo painel, né, que é com deputados estaduais, nós teremos somente a presença do deputado estadual Tiago Duarte, mas que representa a Assembleia Legislativa muito bem. Então, a pergunta é a seguinte: a pandemia trouxe à tona a fragilidade do sistema de saúde, bem como expôs a situação da superlotação de hospitais e UPAs. Qual a sua opinião sobre o fornecimento de kits de remédios para o tratamento precoce como forma de tentar evitar a superlotação de hospitais e UPAs? O senhor tem cerca de 15 minutos, né, para nos falar um pouquinho a respeito dessa pergunta e nos dar a sua resposta, o seu ponto de vista, por favor. Eu, deputado Afonso Mota, eu? Não, senhor. Então, quero primeiro agradecer, dizer que é uma satisfação estar falando com vocês. Na verdade, para muitos que talvez não me conheçam, eu sou médico de formação, né? Tenho uma formação jurídica também, fiz direito, fiz medicina e direito, né? E fui vereador em Porto Alegre por 3 mandatos, fui presidente da Câmara em 2013, pelo PDT, inclusive, né, deputado Afonso Mota, na época, e tenho um trabalho comunitário já de mais de 20 anos nas comunidades, como médico, nas comunidades mais carentes de Porto Alegre e da região metropolitana. Eu acho que realmente se polarizou e se politizou muito esse processo, que é um processo eminentemente médico de saúde, né? Na verdade, eu sempre defendi, vou continuar defendendo a autonomia do médico na sua prescrição,
né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser garantida ao profissional da medicina, né? E que, infelizmente, não pode ser furtada desse profissional, independentemente da situação em que nós estejamos. E quero dizer que o tratamento precoce ele é diferente do tratamento preventivo ou profilático. O tratamento preventivo ou profilático na COVID, ele não existe. O tratamento preventivo ou profilático, antes de se ter a doença, é usar máscara, eu tenho uma máscara aqui, é usar álcool gel e evitar aglomeração. O tratamento preventivo ou profilático é fazer vacina. Isso é o tratamento preventivo ou profilático. Nós não temos na medicina nenhum remédio que, usado antes de se ter a doença, se tenha uma menor chance de contágio, um tratamento melhor. Então, tratamento preventivo ou profilático ele não existe. Agora, o tratamento precoce, ele existe sim e tem fundamento na medicina. Qual é o tratamento precoce? O tratamento precoce é o seguinte: o cidadão tem os sintomas ou ele tem o exame positivo, aí ele usa uma medicação para evitar que a doença fique grave e para diminuir os casos extremos dessa doença. Isso vai acontecer em 100% dos casos? Não, mas isso vai acontecer num número bastante grande de casos. E qual é esse tratamento? É o tratamento que o presidente da República anunciou? Não, ele não é médico. Ele não é médico. O tratamento que se deve usar e que já foi preconizado pela medicina e tem sido usado por centenas de médicos, centenas de milhares de médicos só no Brasil, é um tratamento que se baseia na fisiopatogenia da doença. Ou seja, se usa um antibiótico para prevenir infecção secundária e se usa um vermífugo para impedir a replicação viral. O antibiótico nós já temos usado na nossa vida médica cotidiana, né? Se usa em paciente que vai fazer cirurgia antibiótico profilático para diminuir a chance de infecção desse indivíduo. E o vermífugo nós já usamos há décadas em situações de pacientes que têm crise de herpes, por exemplo. Em sequência, nós utilizamos vermífugo para diminuir a incidência dessas crises. Então, a fisiopatogenia da doença tem mostrado que esses tratamentos não é em 100% dos casos, em muitos casos, diminui consideravelmente as formas graves da doença. Outra questão é o seguinte: ele é embasado na prática médica de cada médico, né? E isso não pode ser desconsiderado, porque isso tem grau de evidência médica. Ou seja, a experiência do médico em utilizar aquela terapêutica, isso tem que ser levado em conta, né? De fazer um tratamento X, Y, Z, por exemplo, de fazer cesariana, de fazer parto normal. Tem gente que é muito experiente em parto normal, tem gente que é muito experiente em cesariana, tem gente que faz cirurgia por vídeo, outro médico vai fazer aquela cirurgia aberta. Então, esta independência não pode ser tirada do médico. Não é correto tirar essa independência do médico. E aí o que as vereadoras acabaram comentando, o que aconteceu de um tempo para cá, né? Aconteceu situações surreais, para mim, escatológicas do ponto de vista médico-jurídico. Quais foram? Um partido político em Porto Alegre entrou com uma ação contra a prefeitura, impedindo que a prefeitura distribuísse medicação para os mais pobres. Mas se o paciente anui naquele tratamento, se o médico prescreveu, por que esse paciente que é pobre não pode pegar essa receita e retirar o remédio na prefeitura? Aí foi determinado, houve uma sentença judicial nesse sentido, de que os pacientes não podem pegar os medicamentos na prefeitura. E aí a prefeitura recorre para o segundo grau, e aí está a interface direta com o direito, e o desembargador mantém a decisão judicial. Então, hoje em Porto Alegre,
o médico prescreve a medicação, essas medicações, e quando elas estão as duas juntas na mesma receita, o paciente pobre não pode pegar esse remédio na prefeitura. O paciente de classe média alta, abastado, ele vai na farmácia e compra. Mas, então, estão, a partir de uma decisão judicial, ao meu ver, que extrapola a competência do judiciário gaúcho fazer, olha o que eu estou dizendo, extrapola a competência dos desembargadores e do judiciário gaúcho decidir, estão impedindo os pacientes pobres de Porto Alegre de poderem ter acesso ao tratamento. E quem decidiu isso? O judiciário, interferindo indevidamente na medicina. Essa é a minha opinião. A outra questão que eu queria levantar aqui, que eu acho que é muito importante, é que nós precisamos não só do tratamento precoce, mas nós precisamos ampliar os leitos. A cidade de Porto Alegre tem hospitais ainda hoje fechados. O Hospital Parque Belém, o Hospital Álvaro Alvim, e estes hospitais precisam ser abertos pela prefeitura. Isso eu estou dizendo aqui, já disse inclusive para o prefeito, precisa abrir esses hospitais, né? A Assembleia, assim como a Câmara foi dita pelas vereadoras, e assim como certamente o deputado Afonso Mota vai mencionar, mas a Assembleia também tem feito um esforço hercúleo para poder destinar recursos para o combate ao Covid. Já fez isso no início do ano, no ano passado, com 70 milhões, agora fez com 5 milhões do seu orçamento próprio, e junto com o Ministério Público e Judiciário, empreendeu uma iniciativa de mais 90 milhões para que sejam endereçados a municípios e a prefeituras nessa verdadeira cruzada que nós estamos estabelecendo contra o Covid. E a última questão, inicialmente, para colocar para vocês, que eu acho muito importante, é que ontem foi instalada na Assembleia Legislativa, e tem uma interface direta com o direito, isso também, a CPI dos medicamentos utilizados no combate ao Covid. O que aconteceu? Nós estamos recebendo já 2 a 3 semanas diversas denúncias de médicos, diretores de hospitais, dando conta do aumento abusivo dos preços dos medicamentos utilizados para a intubação dos pacientes de oxigênio. Então, são um aumento de 200%, 400%. Então, uma ampola do midazolam, que é um dos remédios que se usa para intubação, que custava, não é no início da pandemia, é há 2 meses atrás, custava R$2, agora custa R$50. Então, realmente, isso é um preço abusivo, é um aumento abusivo, e que a Assembleia Legislativa, então, se organizou e fez uma CPI, a CPI já está em andamento. Hoje estivemos no Ministério Público para solicitar a cooperação do Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, no sentido de nós buscarmos corrigir estes excessos, né? Não pode, o Rio Grande do Sul não pode, sem dúvida nenhuma, passar pelas cenas lamentáveis, deprimentes, desumanas que nós vimos em Manaus e no norte do país. Então, preventivamente, a Assembleia Legislativa utiliza o instrumento da Comissão Parlamentar de Inquérito para poder corrigir essas distorções. Eu serei o presidente, sou o primeiro signatário, e certamente nós queremos trabalhar muito em conjunto com toda a sociedade. É isso? Estou à disposição de vocês. Professora Maria Cláudia, quer fazer alguma indagação ao deputado? Não, acho que pode começar, Mariângela. Posso? Uhum. Tá. Então, tá. Deputado, seja muito bem-vindo, então, à IMED, é um prazer revê-lo. Como o deputado falou, a gente se conheceu na adolescência, através de um amigo em comum, o Fábio Aguiar, e de lá para cá tenho visto, né, aquele amigo da adolescência crescendo, virando médico. Depois eu cheguei a encontrá-lo no direito da PUC, tá? Uma vez que eu lá estava, enquanto professora, até, e aí a gente se encontrou lá.
Então, assim, seja muito bem-vindo. Na sua fala, algumas coisas vieram assim à minha cabeça. A primeira delas é a questão da superlotação dos hospitais, que o senhor está aqui falando, porque nós vimos na fala da comandante Nádia, que falou recentemente, que sempre teve lotado o hospital enquanto era inverno. Né? Então, assim, a minha indagação é no seguinte sentido: o senhor, enquanto médico, tem percebido uma maior superlotação dos hospitais agora com a chegada da Covid-19? Essa é a minha primeira indagação. Sem dúvida nenhuma. E a Covid, o coronavírus, ele tem uma característica diferente, né? Ele ataca um número, com a sua incidência maior, ele acomete um número muito maior de pacientes, né? Ao mesmo tempo. Então, nós temos que diminuir a velocidade de contágio. Isso nós não temos nenhuma dúvida. O que eu tenho particularmente discordado do governador, e discordo com muita franqueza e com muita veemência, é o sistema que ele adotou para isso, né? É um sistema medieval, né? O sistema de bandeiras é um sistema medieval. Os países, e nós temos que aqui copiar os países que melhor fizeram esse cuidado, que tiveram mais sucesso, e são os países do Sudeste Asiático e a Austrália. Como é que eles fizeram isso? Ao invés de fazer um sistema, né, como fez o governador, baseado em bandeiras, eles estabeleceram que, por exemplo, os mercados, os estabelecimentos comerciais podem funcionar desde que os indivíduos se identifiquem na entrada. Para quê? Quando nós tivermos com criptografia, com sigilo de informações, o que, na verdade, nós não temos no Google, né? No Google nós não temos esse sigilo de informações. Mas lá nesses países, eles com mensagem criptografada, quando esse paciente vai para a UTI, o que se faz? Se rastreia onde ele esteve nos 2 últimos dias, nos 5 últimos dias. Então, se tem a condição de fechar, de restringir as atividades pontualmente, cirurgicamente, adequadamente, com base científica. O que nós temos que fazer é a transição disso aqui, ó, de um sistema de bandeiras para um sistema de 10.000 megabits, porque esse sistema vai nos dar a condição de rastreio da doença. Nós vamos isolar o paciente, nós vamos buscar os contatos desse paciente e nós vamos, inclusive, programar as vacinas para os grupos mais acometidos. Então, infelizmente, no Brasil, tem uma falta de orientação federal, uma falta de organização completa do sistema, né? Acho que o Ministério tem agido muito mal nesse processo, não teve a competência, a capacidade de poder coordenar um projeto nacional de vacinação, de cuidado com o coronavírus, não teve essa condição, né? Então, nós temos uma dificuldade nacional e aqui cada estado resolveu fazer de uma forma diferente e o nosso estado utiliza um sistema de bandeiras que busca o lockdown. Lockdown que nenhum país do mundo deu certo. Lockdown é que nem aquelas situações ideológicas que não dão certo em nenhum país do mundo, mas que eles sempre têm que colocar em prática para tentar justificar o embasamento teórico que essas ideologias políticas teriam. Então, assim, o lockdown não deu certo em nenhum lugar do mundo, né? Porque ele não é um sistema apropriado. O que se tem que fazer é fazer como o Sudeste Asiático fez, como a Austrália fez. Como é que faz? Identifica o caso, isola esse caso, busca os contatos e cirurgicamente restringe as atividades naquele estabelecimento. Mas vocês estão me dizendo, mas isso aí é uma tecnologia absurda. Não. Todo mundo tem um smartphone, quase todo mundo tem um smartphone. Pode ter um QR Code nesse smartphone e quando chega no estabelecimento comercial, tu coloca o QR Code. Essa mensagem é criptografada e só vai ser desvendada se tu for para a UTI.
aí vão rastrear os 2 últimos dias que tu estavas. Então, eu concordo parcialmente com o que a Nádia falou, as emergências sempre foram lotadas, as UTIs em Porto Alegre sempre foram lotadas, sim, sempre foram, mas não dá para descuidar com o coronavírus. Se descuidar com as medidas tem que desacelerar a transmissão, porque se não fizer isso, nós vamos ter o caos estabelecido aqui. Então, mas a forma de fazer isso é que, no meu ver, meu e de centenas de médicos, de parte do governo do estado, está muito equivocado. Nesse sentido, perdão, Não. sentido, então, já que lockdown não seria a solução, para o deputado, quais seriam, então, as medidas que poderia se ter, fora essa da questão do smartphone, porque o deputado sabe, ele é médico e atua e também em vilas, às vezes as pessoas na vila não têm nem dinheiro para comer, quanto mais smartphone para pagar uma conta no final do mês, seja ele pré-pago, inclusive. Então, assim, ó, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, de uma crise sanitária muito grande, se lockdown não é a solução, qual seria a outra medida, então, que seria a solução? Eu acho que são várias medidas que tinham que ser tomadas. Eu concordo contigo que, às vezes, isso não é tanta... Hoje eu já vejo que é praticamente uma realidade as pessoas terem smartphone, mesmo aquelas mais pobres, né? Eu tenho consultório lá na vila e as pessoas marcam por WhatsApp a consulta. Então, esse é sinal que elas têm um telefone celular capaz de fazer isso, né? Mas pelo menos, se nós tivéssemos essa forma de controle, né, eu não digo das atividades essenciais, eu acho que as atividades essenciais elas continuam abertas de qualquer forma, mesmo na bandeira preta. O que eu digo é das atividades não essenciais. Essas atividades não essenciais, a gente teria que ter o contato prévio com o estabelecimento comercial, o bar e restaurante, e aí, a partir disso, cuidar as pessoas na academia e não fechar de qualquer forma tudo. Fechar de qualquer forma tudo significa não ter plano para nada. Significa completo desconhecimento do processo. Essa é a minha interpretação, né? Então, se utilizou o Fique em Casa por muitos meses para o Estado se preparar, o Estado Lato Senso se preparar, o Estado Lato Senso não se preparou para nada. Hoje, em Porto Alegre, com todo o esforço que eu tenho que reconhecer que o Melo teve de abrir o Hospital Porto Alegre e o Hospital Beneficência Portuguesa, mas ainda continuam 2 hospitais fechados. Eu acho que entra por aí a primeira resposta. Então, o Parque Belém tem condição de ter 250 leitos de enfermaria e 50 leitos de UTI. Agora, né, basta investimento público ou um link com a empresa privada que provenha isso. O Álvaro Alvim foi um hospital reformado para a Copa. Foi gasto mais de 5 milhões de recurso público no Álvaro Alvim, né? Então, ele tem condição de funcionar. São mais 150 leitos clínicos e 50 leitos de enfermaria. Precisamos seguir usando máscara de qualidade, álcool gel e evitando aglomerações. Sim, precisamos avançar nas vacinas. Ontem tivemos aqui uma reunião com o presidente da casa, trazendo um representante de uma vacina que é árabe, né, no sentido de poder, se nós tivermos dificuldade, o Estado mesmo comprar essas vacinas. São 5 milhões de doses capazes de ser disponibilizadas para o Estado do Rio Grande do Sul. A justificativa do governador de não baixar o imposto lá do ano passado, o ICMS, que eu votei contra, eu votei a favor da diminuição do imposto, mas alguns deputados votaram a favor, e a justificativa dele foi o seguinte, para os deputados que votaram a favor: eu quero ter dinheiro para comprar a vacina. Então, está aí o dinheiro para comprar vacina, governador. Está aí o dinheiro para comprar vacina. Então, compre vacina e comece a vacinar em larga escala. Então, assim, medidas preventivas, larga escala a vacinação, e dá a possibilidade daqueles que querem e têm a prescrição de poder fazer o tratamento precoce. Eu acho que o judiciário não pode sonegar isso. O judiciário gaúcho está sonegando isso à população gaúcha. Lá adiante vai ter evidência clínica
dessas duas medicações, eu não tenho dúvida. E aí, essa mancha vai ficar gravada no judiciário, no honroso judiciário. Vocês sabem que eu tenho membros da família no judiciário, no Ministério Público, né? Mas essa mancha vai ficar gravada no Judiciário Gaúcho, de impedir a população pobre de Porto Alegre, por exemplo, de ter acesso à medicação que pode diminuir a gravidade do seu problema. E, além de tudo isso, poder ter medidas de controle, de isolamento e de restrição pontuais, capazes de poderem efetivamente, não empiricamente, efetivamente, tecnicamente, reduzir a forma de contágio. Dessa forma, a gente sai mais rapidamente e melhor da pandemia. Né? Então, reprisando, Maria Ângela, a resposta, professora Maria Ângela, aumentando o número de leitos, dando a liberdade das pessoas poderem fazer o tratamento preventivo, o tratamento precoce, desculpe, não é tratamento preventivo, tratamento precoce, orientadas pelo seu médico, dando liberdade da prescrição médica, né? Aumentando o número de leitos, aumentando a velocidade de vacinação e controlando os casos. Essas são as 4 medidas que devem, no meu ponto de vista, serem empregadas. Além dos órgãos de controle, como a Assembleia aqui, cumprir o seu papel. E nós vamos cumprir. Nós vamos fazer o valor dessas medicações baixarem ao mesmo valor ou muito próximo do que era praticado há 2 meses atrás. Se isso não ocorrer, nós vamos sim tipificar esses fatos criminalmente. Então, é importante que os distribuidores, as indústrias de medicamentos saibam disso. Né? Essa comissão não vai faltar nesse momento. Deputado Thiago, muito obrigada pelas respostas, mas eu tenho mais 2 perguntas, tá? que eu gostaria de saber muito a sua opinião e acredito que quem nos assiste também. Né? A primeira, então, retomando essa questão do tratamento precoce, né? Esses medicamentos que o senhor citou, e eu lhe questiono, esse tratamento precoce seria em que tipo de situação? Como uma espécie de profilaxia, né? As pessoas na sociedade ficar tomando para evitar, né, a contaminação, ou, né, se caracterizado que a pessoa está com o vírus, mesmo que não seja caso de internação, ela ser autorizada a tomar. Porque qual que é a minha preocupação, né? Nós sabemos que a maioria, né, dos gaúchos, né, dos porto-alegrenses, eles não têm condições de comprar toda essa medicação, né? Não tem acesso à medicação, né? Então, como é que dirá consultar um médico? Não, são pessoas que muitas vezes não têm um plano de saúde, nós sabemos como é que estão os postos de saúde. Então, como é que seria, né? Como é que o senhor pensa, planeja o tratamento precoce? E o segundo questionamento, o senhor quer responder esse primeiro? Pode ser, daí eu faço o segundo depois. Perfeito. O tratamento precoce, muito bem lembrado, professora Maria Cláudia, ele não é tratamento profilático ou preventivo. Isso não existe. Tratamento profilático ou preventivo na Covid